Levante a mão direita e diga: neste momento, eu vou ouvir a santa palavra de Deus, porque ela me faz muito bem, bem para o meu corpo, bem para a minha alma, bem para o meu espírito. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 41, versos 17 a 21. Gênesis 41, do 17 ao 21. Amém? Então contou o Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas, subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Palavra do Senhor. Podeis assentar-vos. Minhas amigas, meus amigos, a palavra de Deus é também uma semente. E o divino agricultor que é Deus, Ele não lança a semente em vão nos nossos corações. Ele lança com um propósito, com um objetivo. Para que essa palavra não volte vazia. Assim, há um versículo da Bíblia que diz: a minha palavra não volta vazia. Ela realiza o que diz. E hoje nós vemos uma figura muito conhecida na palavra de Deus: a vaca. Sim, a vaca. O Faraó, imperador do Egito, teve um sonho.
sonhou que do rio Nilo, o rio que abastece o país, saíam 7 vacas gordas, bonitas, formosas. E logo em seguida saíam outras 7, muito feias à vista, magras. E aquelas vacas magras engoliam as gordas. E o faraó ficou preocupadíssimo. Os egípcios davam muita importância aos sonhos. É exatamente a atitude que devemos ter. Porque há uma palavra que diz assim: Deus fala conosco em sonhos ou em visões, quando estamos em sono profundo. Então o faraó, preocupado, chamou os adivinhos, os magos, os feiticeiros do Egito, e nenhum conseguiu dar a interpretação daquele sonho. Ele precisou recorrer a um homem de Deus. Porque homens e mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo, têm o dom de interpretar os sonhos. Então ele chamou um homem chamado José, que tinha um espírito excelente, o Espírito de Deus dentro dele. E José disse: Faraó, as vacas gordas simbolizam a fartura, a prosperidade, a riqueza. As vacas magras simbolizam a miséria, a fome, a necessidade. E é exatamente o que vai acontecer no país. Haverá 7 anos de vacas gordas, 7 anos de prosperidade, e em seguida 7 anos de fome, de miséria, nunca experimentadas até hoje. A mesma coisa pode acontecer conosco. Temos tempos de vacas gordas, de prosperidade, e tempos de vacas magras, de necessidade. Deus colocou essa palavra logo no primeiro livro da Bíblia, para nos ensinar que, se ouvirmos a sua palavra e a praticarmos, estaremos sempre na presença de vacas gordas. O mundo pode passar fome, mas você terá fartura. O mundo pode ter necessidade, mas você terá abundância. Diz o Salmo 91:
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Acredita nessa palavra? Então dê um glória a Deus. O nosso Deus é o Criador do universo. A Bíblia diz que Ele é o dono da prata, o dono do ouro. Diz também que a Ele é fácil enriquecer de repente o pobre. Essa crença nós precisamos ter. Que Deus é o dono de tudo. E é dele que vem todas as bênçãos. Enquanto você não acreditar dessa maneira, as bênçãos não fluirão na sua vida sem medida, além do necessário, como está escrito no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 10. Diga: nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é dono da prata e dono do ouro. Então nós iniciamos hoje e vamos prosseguir por mais 2 sextas-feiras o grande seminário da prosperidade, que nós intitulamos Cadê a Vaca Gorda? Cadê a prosperidade? Cadê a bênção de Deus? Então pergunte aí para essa pessoa ao seu lado: cadê a vaca gorda? Então, depois de descontrair, vamos nos ater aos segredos da prosperidade. Porque há um portal, há um ensinamento. E aqueles que o seguem são abençoados. O grande desejo de Deus é que tudo vá bem na nossa vida. Ele não tem prazer na doença, na miséria, na necessidade. Não. Absolutamente não. Deus quer nos abençoar, como diz o profeta Malaquias, sem medida. E Ele nos ensina os segredos. Se você quer trilhar na bênção e dizer: vai tudo bem comigo, graças a Deus, então precisa ouvir o que Deus fala na sua palavra.
Porque hoje, a palavra que nós mais ouvimos na mídia, televisão, rádio, internet e na boca das pessoas, a palavra que nós mais ouvimos é crise. É ou não é? E as pessoas vão ficando desanimadas e pessimistas. E começam a dizer, está faltando, falta dinheiro, falta coragem, falta fé, falta saúde. E Deus não gosta de um linguajar dessa maneira. Deus quer um linguajar positivo. Você precisa dizer, está sobrando. Está sobrando dinheiro, está sobrando fé, está sobrando amor na minha vida. Diga, em nome de Jesus, vai sobrar. Não pode faltar e muito menos empatar. Diga, tem que sobrar. Então abra bem os ouvidos, abra bem o coração e ouça o primeiro grande segredo da prosperidade. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus é a fonte da bênção. Deus é o dono de tudo. E Ele pode dar a quem quiser. Jesus certa vez disse, o Pai colocou tudo em minhas mãos. E eu posso dá-lo a quem quiser. Diga, eu quero. Derrama da tua bênção sobre mim, Senhor. Derrama sobre mim do teu amor e da tua misericórdia. Então o grande segredo é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. É o primeiro mandamento da lei. Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas nós fazemos exatamente o contrário. Amamos mais a nossa esposa do que a Deus. Algumas mulheres amam mais os maridos do que a Deus. Os pais amam mais os filhos do que a Deus. E em geral, amamos mais o dinheiro do que a Deus. E aí está o grande erro. É por isso que a maioria das pessoas não prospera.
porque pisa sobre o primeiro mandamento, descumpre o grande mandamento da lei. Enquanto pessoas ou bens materiais estiverem ocupando lugar prioritário na sua vida, antes de Deus, eu lamento dizer, mas você vai andar a passos de tartaruga e muitas vezes vai andar para trás. E não é difícil colocar Deus em primeiro lugar. Difícil é colocar sua esposa. Difícil é colocar seu marido, seus filhos. Eu vou explicar por quê. Quando você levanta pela manhã, pode falar com Deus assim: Senhor, eu te amo. Fica comigo 24 horas. Não me abandones um segundo sequer. Fica comigo, Senhor. Me ilumina, me oriente, me proteja. O mesmo você não pode falar com a sua mulher. Ó mulher, fica aqui comigo das 6 da manhã à meia-noite. Não desgruda de mim. É difícil, não é? Nenhuma mulher gostaria disso, mas Deus gosta. Já pensou você abraçar o seu filho? Olha, eu não vou te largar o dia inteiro, a noite toda, a madrugada inteirinha. Você vai ficar grudado em mim. Claro que ninguém vai fazer isso, nem pode. Mas com Deus você pode. Então compreendeu? Não é difícil Deus ocupar o primeiro lugar na sua vida. Quando você está lá diante das refeições, você pode falar com muita humildade: Senhor, obrigado. Esse alimento vem de Ti. Abençoa. Que seja não só para o meu proveito temporal, para o meu corpo, mas também para o meu bem espiritual. É algo que você pode falar com Deus, mas seria ridículo falar com qualquer pessoa desse planeta dessa maneira. É ou não é? Você pode levantar as mãos e dizer: Pai nosso que estás nos céus. E você não pode fazer isso para uma pessoa, porque só Ele merece essa honra, essa glória. Ninguém neste planeta terá palavras tão fortes, tão iluminadoras, tão tocantes, tão penetrantes, tão salvadoras, tão cheias de vida, como Deus. Então, ouvir a sua palavra, amar a sua palavra, é colocar Deus em primeiro lugar. Participar das celebrações da igreja é uma maneira de amar a Deus, de priorizar a Deus. E as pessoas fazem exatamente o contrário.
Ah, eu não tenho tempo para Deus. Ontem eu visitei, possivelmente, uma das pessoas mais ricas de Campinas. Uma enorme mansão, carros importados na garagem, carros dos filhos, uma esposa linda, filhos maravilhosos, e o homem estava lá em cima da cama, com os olhos fundos, no fundo, com depressão, com angústia, porque centralizou a vida no dinheiro. Quando você deixa de confiar em Deus, deixa de buscar Deus e confia, centraliza a sua vida em alguém ou em algum bem material, é isso que acontece. Então busque a Deus. Eu destaquei alguns versículos da palavra. 1 Crônicas 29:12. É de vós que vem a riqueza e a glória. Sois vós o Senhor de todas as coisas. É em vossa mão que residem a força e o poder. E é a vossa mão que tem o poder de dar todas as coisas, a grandeza e a solidez. Então é da mão de Deus que vem todas as bênçãos. Busque a Deus. Tenha tempo para Deus. Faça de Deus seu amigo, seu conselheiro. Salmo 34:10. Aqueles que buscam o Senhor, de nada têm falta. Que maravilhosa essa palavra. Aqueles que buscam o Senhor, de nada têm falta. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Segundo Crônicas 26:5. Fala do rei Uzias. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então é a prova de que a prosperidade vem de Deus. Busque a Deus. Priorize Deus na sua vida. Diga para a pessoa aí do seu lado: busque a Deus. Busque a Deus. O segundo segredo da prosperidade. Creia na palavra de Deus. Se Deus falar, pode confiar. O mundo todo pode falar diferente. Mas você deve confiar no que Deus fala.
A sua palavra é a verdade. Ele vela sobre sua palavra para cumpri-la. Assim, a palavra de Deus não volta vazia, jamais. Está escrito lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, esse princípio. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Valorize a palavra de Deus, porque então farás prosperar os teus caminhos. Eu quero citar um versículo de um salmo. Salmo 68, versículo 5. Deus é pai para os órfãos e defensor das viúvas. Repita comigo. Deus é pai para os órfãos e defensor das viúvas. Não está aqui presente hoje a missionária Terezinha, mas está a irmã dela, a missionária Greuza, para confirmar o testemunho que eu vou dar. 14 anos atrás, a missionária Terezinha ficou viúva. O garotinho de 7 anos, o filho dela, o Lucas, ficou órfão. O marido estava há muito tempo sem trabalhar, porque estava doente. Então não deixou pensão, não deixou uma poupança, não deixou nada. A dona Terezinha e o filhinho de 7 anos ficaram na miséria. Ela não tinha dinheiro nem para pagar os funerais do marido. E ela descobriu lá numa das gavetas uma apólice de seguro. Seguro altíssimo. O marido vinha pagando aquele seguro. Mas na apólice havia uma cláusula. Se a pessoa falecer de determinada doença, o seguro não será pago. E era exatamente o caso da dona Terezinha. O marido morrera daquela enfermidade que constava ali no seguro e impedia o pagamento. Ela leu, achou que não tinha direito, mas resolveu consultar um advogado e me procurou. Eu li a apólice com os olhos de um advogado.
e concluí também que ela não tinha direito. As seguradoras fazem de tudo para não pagar o prêmio. E se estiver na apólice, aí é que não pagam. Então, meus olhos de advogado disseram, não tem direito. Mas lá dentro, falou o coração do sacerdote. Eu busquei uma resposta ali na frente dela, na palavra de Deus. Era uma mulher desesperada, desamparada, e foi justamente o que Deus falou. Salmo 68, versículo 5. Deus é pai para os órfãos e defensor das viúvas. E eu disse para a dona Terezinha, pela lei a senhora não tem direito. Mas Deus não desampara um órfão e nem abandona uma viúva. Vai até o banco e dê a entrada pedindo o seguro. E ela acreditou nessa palavra. Se Deus falar, pode acreditar. O mundo inteiro pode dizer não, mas se Deus disser sim, acredite. E quantas vezes Deus diz sim e nós não acreditamos? É por isso que não acontece. Que Jesus colocou uma lei. Tudo é possível para aquele que crê. Essa lei supõe uma condição: crer. Então creia. Creia incondicionalmente na palavra de Deus, porque ela é a verdade absoluta. E a dona Terezinha acreditou. Foi até o banco e deu a entrada. E aí a pessoa que recebeu a apólice leu e disse: a senhora não tem direito. Nem adianta perder tempo. Olha a cláusula aqui. Porque o atestado de óbito precisava ser anexado à apólice, juntamente com outros documentos. E o atestado de óbito dava a causa mortis. A senhora não tem direito, nem perca tempo. E ela disse: não, pode dar a entrada. E a moça encaminhou a apólice para a seguradora. 14 dias depois, 2 semanas depois, o dinheiro do seguro estava na conta dela. Ela me procurou e disse: padre, calcule o dízimo dessa quantia, até os centavos, que eu quero honrar a Deus. Em seguida, ela comprou um excelente apartamento em Campinas, que até hoje está alugado. A pensão que o marido não deixou vem desse apartamento. Comprou um carro 0 quilômetro, pagou todas as dívidas
E ontem ela me dizia: padre, nunca mais tive falta de nada. Por quê? Porque acreditou na palavra de Deus. Creia. Havia um fazendeiro e empresário riquíssimo. Tinha 5 fazendas cheias de gado. E 5 empresas em grandes cidades. Era riquíssimo. E esse senhor tinha 3 filhos. 2 homens e uma mulher. Os 2 rapazes, nunca quiseram saber das fazendas, nem das indústrias do pai. Só queriam saber de gastar, de farrear, vida boa. A filha, por sua vez, nunca abandonava o pai. Era dedicada e o acompanhava em todos os negócios, nas fazendas, nas indústrias. Ajudava o pai em tudo. E aconteceu que esse senhor ficou gravemente enfermo. E mandou chamar o tabelião. Eu tenho 3 filhos. E quero fazer o testamento. Vou deixar meus bens para os 3. E fez o testamento. E dias depois veio a falecer. Após os funerais, o tabelião chamou os 2 rapazes e a moça e disse: agora eu vou ler o testamento. Vosso pai deixou todos os bens para serem divididos entre vocês 3. E a vontade dele é essa: deixo-me as 5 fazendas para o meu filho mais velho. Deixo para ele também a minha mansão na cidade onde resido com a minha filha. Para o filho mais novo, eu deixo as 5 indústrias. E para a minha filha querida, eu deixo a minha Bíblia. O filho mais velho, assim que tomou conhecimento da vontade do pai, ali mesmo no escritório do tabelião, disse para a moça: olha, pega as suas coisas e sai de casa, porque a casa agora é minha. E a moça, entristecida, desolada, sem um tostão, sem ter sequer onde morar, pegou sua mochila, jogou lá no fundo a Bíblia, algumas roupas, alguns pertences, e saiu pelo mundo, sem rumo, sem direção. Em cada cidade onde ela chegava, ela reclamava do pai. Meu pai foi injusto comigo. Trabalhei duro com ele a vida inteira e ele não deixou sequer um lugar para eu morar. E assim a vida dela foi passando, reclamando, chorando, passando necessidade, fome,
frio. E por causa de tanto sofrimento, aquela moça adoeceu gravemente. E por misericórdia foi internada num hospital de caridade. E lá ela foi piorando, piorando. A morte estava muito próxima. Então ela se deu ao trabalho pela primeira vez de tirar lá do fundo da mochila a Bíblia que recebera de herança. E começou a ler a Bíblia. E se maravilhou. E perguntou ao seu coração: por que não li antes esse livro? É tão lindo. E à medida que ela lia, mais ela queria ler. E de repente, bem no meio da Bíblia, havia um cheque. A soma era incalculável. Dava para comprar não 5 fazendas, mas 10. Cobria o valor, e muito, das 5 indústrias. Ela segurou aquele cheque nas mãos. Era rica e não sabia. Era multimilionária e morreu pobre. A morte chegou. Morreu com aquele cheque nas mãos. Era um cheque nominal. Ela não endossara. Então não tinha valor para ninguém, só para ela. O mesmo acontece conosco. Quantas perdas na nossa vida, porque deixamos de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Diga para a pessoa do seu lado: valorize a palavra de Deus, valorize a palavra de Deus. O terceiro segredo da prosperidade. Abra o coração. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 9. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. O trabalho é um instrumento poderoso para a prosperidade. Sem trabalhar, não há como prosperar. E Deus dá tanta importância ao trabalho, que a sua palavra está recheada de conselhos sobre esse assunto. Vou ler alguns para você. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses,
capítulo 3, versículo 10, diz assim: quem não trabalha, não coma. Quem não trabalha, não coma. Você pode viver sem comer? Sim ou não? Então, não pode viver sem trabalhar. É o que diz a palavra de Deus. Até a formiga entende que é preciso trabalhar. Veja o que está escrito em Provérbios 6, do 9 ao 11. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Então até a formiga nos ensina. A natureza é sábia. É preciso trabalhar. Mas o nosso trabalho deve ser feito com inteligência. O que é um trabalho inteligente? É aquele que tem uma orientação lá do alto. Trabalhar seguindo a orientação de Deus. E veja qual é a primeira orientação que Deus dá. Evangelho de Mateus 5,41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. É o oposto do que nós fazemos. Se você é pago para fazer alguma coisa, faça um pouco mais. Eu fui sacerdote lá nos Estados Unidos. Eu conheci um porteiro de uma empresa. Quando terminava o serviço, ele pegava uma vassoura e limpava toda a frente da empresa. Não importava se levasse meia hora, 1 hora ou 2, ele estava lá. Ele queria deixar a aparência da empresa bonita. Não demorou muito tempo, ele subiu de cargo. E lá dentro ele continuava fazendo mais do que era a sua obrigação, mais do que lhe pediam. E ele foi subindo. Ano passado voltei aos Estados Unidos, ele era presidente da multinacional. Não importa se você é o funcionário menos graduado da sua empresa. Quando você assinar o livro de ponto, diga lá no seu coração: um dia eu vou estar assinando os contratos da minha empresa. Nunca faça só o que lhe é pedido. Faça um pouco mais.
Porque normalmente as pessoas não veem a hora de sair correndo da empresa. É assim ou não é? Não tenha pressa. Ali é o seu ganha-pão. Ali você está sendo abençoada. Ali você vai crescer. Elenquei aqui até alguns conselhos para os empregados que querem prosperar. Ame seu patrão. E normalmente os empregados detestam o patrão. E a palavra de Deus fala o contrário. Ame o seu patrão. Ame seu serviço e seu local de trabalho. Foi ali que Deus plantou você e é ali que você vai dar frutos. Trate de amar aquele lugar. Seja pontual. Não tenha a hora exata para sair. Não faça apenas o estritamente necessário, porque esse tipo de funcionário será sempre um empregado. Nunca use a frase, este não é o meu serviço. Nunca fale mal do patrão ou do serviço. Compreenda que o seu sucesso depende do bom andamento do estabelecimento. Não tenha inveja do seu patrão. Fique feliz quando ele adquire qualquer bem. E por último, ore por seu patrão e pela empresa. E preste atenção nesse segredo. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. É um segredo. Normalmente nós trabalhamos 5 dias por semana. Segunda a sexta. 5 dias. Quando a palavra de Deus manda trabalhar 6. Então, se você é funcionário de uma empresa, tire o 6º dia para trabalhar para você. Faça pequenos reparos na casa, plante uma horta, trabalhe no computador. Faça pães, bolos, doces, bordados. Há tanta coisa que pode alavancar a sua prosperidade com apenas 1 dia por semana. Agora, tire o domingo para descansar e para honrar a Deus. Santifique o seu dia de descanso. Vá à igreja. Fale com Deus, agradeça, peça. É o seu dia. E eu quero concluir esta primeira parte do seminário contando uma história. Um senhor, rico empresário, do ramo da construção,
chamou seu mestre de obras, que estava para se aposentar, e disse: eu sei que você vai se aposentar, mas eu queria que você me fizesse um último trabalho. Eu queria que, antes de você ir embora da empresa, construísse uma última casa para mim. Eu vou viajar fora do país durante 6 meses. E nesse tempo construa essa casa. Compre o material, contrate a mão de obra, faça o que for necessário. Você tem carta branca, assina embaixo. E aquele mestre de obras, que sempre teve inveja do patrão, deixou despertar a amargura. Aí, contratou a pior mão de obra, comprou materiais de péssima qualidade e a casa foi levantada. A casa nem ficou muito segura, porque o material não era bom. Aí 6 meses depois, o patrão voltou e a casa estava pronta, construída. Aí o mestre de obras, com um sorriso sarcástico, com um gostinho de vingança no coração, entregou a chave da casa para o patrão. Aí o patrão pegou a chave e em seguida devolveu e disse: olha, você tem sido meu funcionário há tantos anos, trabalhou com muito zelo, então resolvi recompensá-lo. Essa casa é sua, é um presente para você. O que você fizer, faça bem feito. A justiça de Deus vai alcançar você. Vamos aplaudir o Todo-Poderoso.